Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Tudo jóia? Estamos começando agora. Bora lá. Aí qualquer coisa, pode pôr no chat aí as considerações de vocês e a gente vai interagindo. Nosso penúltimo encontro, nosso terceiro encontro aí, e o nosso último encontro está previsto aí para julho, né? No dia 28 de julho, daí a gente tem o nosso último encontro. Ó, o pessoal chegando aí. Tô vendo, pode deixar. Boa tarde para quem chegou. Marie. Boa tarde, Marie. E então a gente está aí no nosso terceiro encontro. Vamos lá, então, gente. Boa tarde para todo mundo. E aí vai ficar gravado, como a Vivi falou, né, para vocês poderem assistir aí depois. Ok? Ups, saiu um zuzinho aí, Vivi. Você Eu viu? acho que Desconfigurou. tivemos um errinho aqui na configuração. Mas não tem problema não. Ó, então a gente vai fazer um acolhimento com vocês. A pauta nossa hoje a gente vai falar sobre marketing e segurança alimentar, obesidade, doenças hipocinéticas, reflexão sobre as discussões aí realizadas no fórum, que não houveram participações, as devolutivas das atividades 3 e 4 e retomada da atividade final, né, que a gente marcou do Padlet e do Canva. Se ficar ruim a apresentação aqui, daí eu paro aqui e a gente vai para o outro documento. E aí, né, Vivi, tem essa movimentação aqui para a gente fazer. Para a pergunta para vocês aí, né, de sensibilização. Antes de a gente iniciar a movimentação do dia de hoje, com os temas que estão previstos, a gente queria ouvir um pouco de vocês a respeito dessas imagens aí, né? O que influencia suas escolhas, né, Vivi? Você tem algum ponto aí para acrescentar com relação a Na essa pergunta? verdade, a nossa ideia é promover uma reflexão, é também modelizar, né? São atividades que vocês podem desenvolver com os alunos da escola e que levam a rodas de conversas, a discussões importantes acerca do tema. Então, nesse momento, nós gostaríamos de ouvir de vocês, né? Temos essa questão norteadora, e para vocês podem falar ou escrever as considerações de vocês. Vamos lá? Quem quer falar primeiro pode levantar a mão. Calma, não precisa brigar, um de cada vez. E aí, E pessoal, o que influencia as suas escolhas? aí Suas vocês viram, escolhas alimentares, neste caso, especificamente. vocês já viram que está bem provocativo aí, né? A menininha olhando ali para o Pode, lanchinho dela, que está pode mais falar? nutritivo do que o do menininho, né? Vai ter uma frutinha do lado, as guloseimas aí do outro, né, Vivi? Pode falar, Felipe. Acho que ele vai escrever no chat, né? Tá no chat, vamos ver. O que influencia as nossas escolhas podem ser diversos fatores, como, por exemplo, seu círculo social, merchandises de empresas alimentícias ou É fast verdade. foods. É um dos fatores. Mais alguém? Mais alguém? Ele falou que o microfone dele está com problema. Meus filhos influenciam muito na minha comida. Ah lá. Essa influência é positiva ou negativa, Marie? Positiva. Depois que eu tive eles, mudei completamente minha alimentação. Meu filho tem um rim só, então eu tive que adaptar toda a nossa alimentação em cima do que ele podia. E foi maravilhoso, falar a verdade. Não tomamos refrigerante, não comemos restaurantes, mas eles definitivamente mudaram muito a minha alimentação. Que bacana. Tá vendo como é legal da gente escutar os relatos de vocês, né? Essa troca de experiências é muito positiva. E é o que a gente falou, né? É um exemplo que deve acontecer na sala de aula também. Vou usar um pouco do exemplo da Maria aí, né? Eu sou pai recente, né? Faz 2 meses aí, né? Que eu tenho a pequenininha que veio aí para alegrar nosso meio, né? E durante a gravidez, a minha esposa ela teve diabetes gestacional. E uma das orientações, né,
na obstetra foi procurar a nutricionista para poder mudar o hábito, né? E nessa brincadeira, pensou do cardápio, né, de gestante, eu entrei na onda e só durante esses, acho que apareceu essa questão da diabetes gestacional, acho que com 6 meses, mais ou menos, ela estava de gestação. Então, por bem dizer, foi aí 4, 5 meses, né? E a gente continua até hoje aí com o cardápio gestacional dela. E eu emagreci, para vocês terem uma ideia, pessoal, de 5 a 6 quilos. Só com esse cardápio aí de dieta. Por enquanto, eu não estou fazendo exercício físico por conta da correria nossa, né? Mas eu acredito que a hora que eu inserir aí, começar a inserir atividade física, isso reduz ainda mais. Porque já deu resultado, né? É interessante isso. E a gente tem trabalhado assim bastante com fruta, evita bastante fritura, é mais assado. Refrigerante também a gente evita, é mais suco. Os hambúrgueres, né, que a gente faz, é tudo caseiro. E parece que não, mas tem diferença, né, de você comprar, por exemplo, no McDonald's ou que seja no Burger King, ou pedir até um hambúrguer gourmet, ele tem muito mais caloria do que algo que você produz em casa. E tem muita diferença. Só a carne, para vocês terem uma ideia, né? Teve uma vez que eu fui é, num, num, num gourmet desses aí de hambúrguer e a grelha estava toda cheia de gordura, saturada ali. E querendo ou não, aquilo acaba pegando na carne, né? E você acaba ingerindo isso. E isso aumenta e muito, né? A chance aí de você estar ingerindo essa gordura adicional que acaba gerando os problemas aí para a nossa saúde, né? Então, são hábitos que às vezes que chegam diante da gente, né? E que acabam mudando o nosso hábito realmente. A Vivi aqui no núcleo que fica puxando o pé de todo mundo aqui, né, Vivi? Para mudar os Eu hábitos. sou um pouco chata, a Leila que o diga. Mas Mas é é pro bom, bem, eu sou um chata pro bem, tá é bom? verdade. E vamos, alguém mais quer falar? Carlos, Renato? Luciene. Desculpa. Você me o grupo aqui, tá abaixo, está retorno, tá? Sou muito requisitado aqui. Tá bom. A Luciene entrou agora também. Nós estamos fazendo um momento de sensibilização com essa frase aí, né? E essas imagens, para um momento de reflexão aqui entre nós e que também podemos utilizar com os nossos alunos, para que eles adquiram essa consciência, né? De que quão importantes são as nossas escolhas, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Não? Bora lá então, né, Vivi? Então, ó, pessoal, essa pergunta ela é muito importante e vai nortear aí um pouco do que a gente vai falar para vocês hoje. A ideia é de sensibilização mesmo, né? Pergunta de ideia prévia, e lá no final a gente retoma isso de novo na sistematização. Agora vamos para o desenvolvimento aí da sequência, né? Uma alimentação adequada. Nós já trabalhamos bastante alguns desses temas, principalmente provocando vocês com a anamnese e os temas que a gente vem trabalhando. Então, os componentes de uma alimentação adequada, a gente já discutiu a critério de retomada aí, qualidade sanitária, higiene, ver se está todo mundo com touca, né, luva, os equipamentos que eles estão usando, como que é a limpeza de tudo. Isso é muito importante, das mesas, principalmente nessa condição sanitária que nós estamos, né, de pandemia aí que não cessa nunca. A diversidade, isso é muito importante, né? Não comer uma coisa apenas, né? Mas ter um prato diverso. Adequação nutricional, livre de contaminantes, agrotóxicos e organismos geneticamente modificados, principalmente aqui transgênicos, né? Isso a gente acaba entrando numa discussão a respeito de segurança alimentar, que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, e que tem enquanto proposta de atividade para vocês na atividade 4. Acesso a recursos financeiros ou recursos naturais, como terra e água. E aí tem um vídeo também que a gente propôs na atividade 4 para vocês, que fala, né,
sobre 20% off na alimentação, que a gente vai discutir um pouquinho, e também a questão da obesidade, né? De uma família que mora em uma condição bem precária entre aspas, né? Parece que é uma casa que fica na beira de um rio, né? E todos obesos, com baixo recurso, e, né, gerando essa questão de obesidade. Mas a gente também vai trocar um pouquinho sobre isso. O respeito e valorização da cultura alimentar nacional ou regional, isso é muito importante. E aí entra também enquanto critério de segurança alimentar, essa discussão. A questão de terra e água, também a gente pode discutir questões de segurança alimentar. Acesso à informação para confrontar o que é verdadeiro, o que não é, o que causa problema de saúde, o que não causa. Participar dessas informações também, né, através da realização de outros direitos nossos, né, que às vezes a gente tem as leis, a gente também pode votar com relação à qualidade dessas leis, se a proposta de emendas para algumas leis em torno daquilo que a gente acha que precisa ser alterado, e ir atrás dessas pessoas que nos representam, né, para fazer valer no legislativo algumas dessas discussões aí, certo? E aí, pessoal, vem essa discussão. Esse tema discutido é proposto lá pelaquela revista do Rio de Janeiro, acho que a Vivi vai falar um pouquinho com vocês a respeito dessa revista. Aqui, em específico, ele vai fazer a correlação de alimentação e sustentabilidade, e aí ele vai gerar várias discussões aqui. O que é esse aspecto sustentável, né? De maneira geral, discutir aí o aspecto econômico, discutir a questão de padrões de produção, de consumo, valorização de grupos locais, tradicionais, o aspecto social que envolve respeito às pessoas, manutenção da qualidade de vida da população, equidade na distribuição de renda, diminuição de diferenças sociais, participação e organização popular. Tudo isso implica em uma discussão sustentável com relação à questão da alimentação, o consumo, né? E também a questão de água, que está muito relacionado à segurança alimentar também, que eu puxei aqui para a gente discutir. Mas envolve a questão de cultivo, de terra também. Quando a gente fala, por exemplo, da situação da água, a gente tem esses dados aí, tá, gente? A agricultura e pecuária é responsável por cerca de 82%, 83% de todo o consumo hídrico, né, geral que a gente tem disponível. A indústria, 6,7% ou 7%, né, que utiliza aí para a produção dos materiais que a gente consome. E abastecimento humano corresponde apenas aí a 10%. E veja que quando, por exemplo, vem uma demanda de economia de água, os primeiros que são requisitados aí a economizar somos nós, né, no ambiente urbano. Aí ele acrescenta ainda o ambiente rural. Se for só o ambiente urbano, pessoal, isso daí acaba caindo praticamente a 6%, 7% mais ou menos. É quase o mesmo padrão dentro de um ambiente urbano da capacidade da indústria na utilização de água, para vocês terem uma ideia do quantitativo que existe aí. Mas discrepante a agricultura e a pecuária, né? A utilização de água. E aí a gente pode questionar algumas situações com relação a isso, né? Porque essa água, será que ela está contaminada com algum poluente? Existe essa discussão, né, que a gente pode fazer enquanto pesquisa, enquanto investigação, para ampliar esse discurso, né? E veja, quando a gente fala de pecuária e agricultura, a gente fala também em exportação. E a gente pode até aguçar ainda mais a curiosidade e essa conversa quando a gente fala, bom, imagina a quantidade de carne que vai para fora do país. E aqui internamente a gente tem quadros, por exemplo, de escassez de alimento, gente passando fome. Aumentou, inclusive,
depois da pandemia, com esse caso de dólar subindo, o acesso a alimento diminuiu. Enquanto isso, a exportação só está que aumenta, né? A gente ouve falar aí de o aumento de PIB por conta das exportações da pecuária, né? De produtos da pecuária. Então, são questões que às vezes a gente não se atenta. E a água também vai embora daqui para lá, né? Olha que discussão interessante para a gente fazer com os nossos alunos relacionado a isso. Lembrando da sustentabilidade e em que meio, né, que essa alimentação ela está aí sendo precarizada ou não dentro do nosso território para poder discutir segurança alimentar, né? Um outro problema que é muito grave com relação à terra agora é quando a gente discute exatamente essa questão de transgênico, né? Não sei se vocês conseguem identificar nos rótulos dos alimentos esses produtos que tem, né? Que são modificados geneticamente. Vocês já viram já como é que é o selinho? Alguém sabe, gente, dizer aí? Alguém chuta? Vivi? Não. Não? Tem um código que parece um triângulo e dentro desse triângulo que é amarelo tem a indicação de um T. Esse T é de transgênico. Isso tem muito, por exemplo, em óleo, quando você compra. Quando você olha ali do ladinho, tem essa descrição. Os produtos que são, por exemplo, orgânicos, eles são livres de agrotóxicos, que também é um outro problema. E alguns produtos orgânicos não são transgênicos, né? Outros, embora tenha ali uma prática orgânica, ainda contém resíduos de material transgênico. E aí acaba trazendo aí problemas, né, para a alimentação. Há uma grande discussão com relação a esses alimentos geneticamente modificados e o alto índice de alergia, por exemplo, a lactose, a glúten, né, que são os celíacos, dentre outros problemas, o próprio diabetes, né, que tem acontecido também, tem acometido muitas pessoas. Talvez isso seja aí por conta desse hábito alimentar nosso. Até índice de câncer, né? Câncer de mama, câncer de próstata, às vezes pode estar associado a esses alimentos que são geneticamente modificados, às vezes também pelo consumo de proteína animal que recebe uma carga hormonal alta, e isso acaba trazendo uma sobrecarga ao nosso sistema imunológico, ao nosso sistema glandular, né? O nosso sistema endócrino, e isso pode acarretar problemas relacionados a câncer. Então, veja como discutir a segurança alimentar, que perpassa por todas essas questões aí de sustentabilidade, uso de água, uso da terra, de que forma que eu vou garantir produtividade, né? E aí o aumento aí, por exemplo, até, né, da produtividade animal mesmo, né? De frango, de boi, né? Você tem processos de engorda que você olha assim, gente, 3, 4 meses o frango ele já está pronto para abate. E isso é um processo lento, que demora de 3, 4, 5 anos, né? Até você ter naturalmente um frango para abate, né? E em confinamento, esses animais eles recebem uma sobrecarga muito grande, né? De subprodutos que acabam gerando problemas com relação a essa questão de segurança alimentar mesmo. E a gente nem para pensar sobre isso. Pode falar, Vivi. O pessoal aqui no chat está comentando em relação assim que até gostaria de consumir produtos orgânicos, mas que são muito caros. Exato. Então é uma coisa que a gente vê também tanto em artigos enquanto os vídeos que estão nas atividades disponíveis, essa questão do acesso à alimentação. Porque o acesso a uma alimentação de pior qualidade, que seriam esses ultraprocessados e industrializados, é mais barato. Sim. E algumas regiões do nosso país também têm uma dificuldade de logística, né, de alguns tipos de alimentos, que algumas frutas que são até mais simples aqui para nós, nosso consumo, a gente tem mais comum, em outras regiões do país não tem. Então, a facilidade, o comodismo, até que nós estávamos comentando hoje aqui, de ter esses produtos industrializados, né, que são muito calóricos e pouquíssimo nutritivos,
é mais fácil em muitas Sim. famílias, gerando essa questão de um hábito alimentar completamente incorreto. Então, temos a questão econômica aí influenciando negativamente às vezes, né? Sim, e tem outras discussões também, né, que a gente estava fazendo aqui. Me veio na cabeça, eu acabei esquecendo, mas eu vou lembrar, daí a gente já volta a discutir. Inclusive, esse relato que a Vivi trouxe está disponível na atividade 4, né, que vai falar sobre obesidade. Ah, acabei de me lembrar. O outro vídeo que tem junto a essa atividade é o 20% off, né, que eles fazem uma brincadeira com o pessoal, com um prato 20% menor. Então, ele tem um corte no meio dele, assim, né? Ele não tem a circunferência completa, ele é cortado. É muito interessante. As pessoas olham aquilo e, né, ficam confusas, né? Mas o que é isso, né? Qual que é a proposta disso aqui? Aí tem um escrito no prato, na borda do prato, por conta do desperdício. Cerca do consumo que a gente faz de um prato, né, regular que a gente consome, cerca de 20% é desperdiçado, principalmente em restaurantes, às vezes isso em casa também, né? Acaba sendo jogado fora esse alimento. E isso também implica em segurança alimentar. E Pode é falar. interessante aqui que o pessoal está bastante participativo aqui no chat, né? A Marie falou que é muito triste saber que tem alimento, que nosso alimento não é um alimento que esteja nutrindo, a fiscalização de agrotóxicos devia ser mais rigorosa. Verdade. E o Felipe colocou aqui, pontuou que o que deveríamos fazer, né, como professores, seria orientar mais os alunos a algumas noções da permacultura, para que eles possam criar uma autogestão e contribuir com a própria comunidade onde eles vivem. É interessante que no ano passado, na Feira de Ciências, né, tivemos convidados aqui, né, que foi o Wagner e o Kelsen, que organizaram, né? Sim. E eles falaram sobre isso mesmo, né, que foram para fora do país e começaram a sentir, né, a necessidade de produzir o próprio pão, porque achava o pão de lá muito ruim. O outro aqui em Curitiba, né, que tem uma comunidade que eles produzem os próprios alimentos. Então, assim, nós até temos esse material bastante interessante, né, no nosso repositório lá no Núcleo Pedagógico, né? E é importante vocês repassarem isso para os alunos, porque, assim, a experiência que esses palestrantes passaram para nós foi muito valiosa e é sempre bom a gente compartilhar esses bons relatos. É um produto natural, né? E eles fazem aí um empreendimento disso, né? Isso é muito interessante. Eles têm uma marca, eles vendem esses produtos, então eles têm, inclusive um professor de uma universidade federal, né? Ele relata exatamente isso, né? Que estava junto dessa formação. Ele fala que cerca de 60% da renda dele é só de pão, né? E o restante da universidade. Ele continua lá para produzir pesquisa e tal. Mas olha só como você investir nesse tipo de alimento que é mais natural, ele tem uma devolutiva, né? Uma outra coisa que eu me lembrei aqui, recentemente foi feito um estudo de uma ONG com relação às águas aqui da nossa região. E aí houve, por exemplo, relatos de contaminação das águas aqui de Itu, com subprodutos nitrogenados, provavelmente de agrotóxico, né? E lá em Salto também teve relato de problema por contaminação por chumbo. Obrigado, Kessa. Por chumbo. Veneno, você mata uma pessoa. E aí, conversando aqui no núcleo, da onde vem será isso, né? Esse chumbo. E tem a Eucatex, que né, produz tinta ali do lado e que descarrega essa quantidade de chumbo enorme dentro do rio. E aí, pessoal, houve essa denúncia, né? Essa denúncia aí, tanto aqui de Salto quanto de Itu. E é algo preocupante, né? Se isso está acontecendo aqui, em outras regiões, isso também tem gerado aí problemas, né, na distribuição de água contaminada. E a gente está transparente ali, tá bom para consumo. E às vezes tem alguns produtos que não são avaliados, né? Então, abre-se aí um alerta, né, para a gente poder vigiar dentro dessa questão de sustentabilidade. E aí tem as ODS, né, que vocês podem inserir também nas discussões. Então, a erradicação da pobreza é um ponto que a gente pode trabalhar, fome zero, o bem-estar, né, e boa saúde, que é o ponto 3, a questão da água limpa e saneamento, que é o ponto 6,
Também a gente pode trabalhar a questão de combate às alterações climáticas. Podemos trabalhar indústria, inovação e infraestrutura, com essas discussões que a gente fez aqui agora. Cidades comunicantes e sustentáveis, consumo e produtos e produção responsável, vida debaixo da água e vida sobre a terra também. Olha quantas ODSs a gente consegue ativar trabalhando com esses temas aqui, que a gente está discutindo sobre segurança alimentar, né, consumo, água e terra, tá, gente? E aí a obesidade, né, que foi o que a Vivi falou. Então, veja, pessoal, aí a gente tem 33,5% das crianças, hoje de 5 a 9 anos, que apresentam excesso de peso. Esse é um dado de 2010, tá? É recente isso. De 20,5% dos jovens aí de 10 a 19 anos apresentam excesso de peso. Então, olha só, 33%, gente, é criança pra caramba, né? Não é pouca criança, não, com excesso de peso. Da onde que está vendo isso? Por que que isso tem ocorrido? Será que é alguma coisa relacionada a marketing, a publicidade, né? É algo para a gente poder pensar. E a atividade 4, que está aí disponível para vocês, vai falar sobre isso, tá? Em adultos, 55% dos adultos apresentam um excesso de peso. E ele faz uma ponderação, né? Aí dos vermelhinhos, né? Que são as pessoas com excesso de peso, né? Que é interessante para a gente fazer esse acompanhamento aí, né? E aqui, gente, ó, déficit de peso, né? Desde 1974 até 2009, aí você tem esses gráficos, né? Então, aí você tem a população masculina do lado esquerdo e do lado direito, aí vocês têm o público feminino, né? Olha a variação. O público masculino com excesso de peso chega a 50% na atualidade, né? Mas não era isso em 1974. Olha só, 18%. De 18% para 50%, olha o pulo que houve, né? Com pessoas aí com excesso de peso. Provavelmente, dada essa industrialização, essa entrada desses alimentos ultraprocessados, é de fácil consumo, consumo rápido, como a Vivi falou, né? E isso acabou gerando na população um impacto muito grande. Isso, gente, nos Estados Unidos virou problema de ordem pública, né? Porque cerca de 70% a 80% da população era obesa, né? Inclusive, eles têm aí índices muito altos de obesidade nos Estados Unidos, e a gente está caminhando para o mesmo rumo. Então, olha a importância de a gente trabalhar com isso para mudança de hábito, porque é um problema de saúde pública, né? Essa questão da obesidade. E geram outros problemas aí, como a Vivi vai falar para vocês aí daqui a pouquinho. E obesidade também é na mesma escalada, né? Era 2% em 1974 e hoje chega a 12%. Tudo subiu, né? Então é algo para a gente vigiar aí. Agora, déficit de peso caiu. E aí a gente pode discutir isso, né? Será que foi positivo? Será que não? Será que esse déficit de peso foi acompanhado com qualidade ou não? São discussões que a gente pode gerar enquanto debate na escola aí com os nossos alunos, tá, gente? Olhando um gráfico aí. Veja a interdisciplinaridade que a gente pode fazer com matemática, na leitura de tabela, com título, leitura né, das colunas aí, para cada informação para um ano diferente, públicos diferentes, muitas coisas a gente pode tirar aí. Acho que é com você agora, Vivi. Antes da sequência, a Marie perguntou se o filtro de barro ele retira o chumbo da água. Então, eu acredito que o de barro ainda passe, mas tem esses filtros mais potentes, né? Que além de barro, você tem também, por exemplo, de carvão ativado, tem outros sistemas de filtragem que às vezes acabam pegando essas partículas. O de barro eu acho que passa, Marie, mas verifique na internet, assim que você inserir aí, né, filtros com capacidade para filtrar chumbo, né? Ou metais pesados, aí já vai aparecer já a relação de filtros já. É muito interessante. Custa caro, mas pelo menos você fica livre disso. Você percebe o gosto na água, né?
Você percebe que a água fica mais leve, é muito interessante isso. Compensa, gente, investir em filtro. Principalmente diante dessa ausência, né, de controle que a gente vive, principalmente agora, nesse contexto todo louco, né? Político, Muito, enfim. e a Patrícia falou que em Serquilho ela fez um curso de horta orgânica. A gente vai falar, né, uma das propostas aí também, né, de trabalho. E que ela está esperando os papéis da terra serem aprovados, que o sindicato daqui rural, Que lá de legal. Serquilho, eles têm parceria e vão realizar uma exposição mostrando a diferença de um alimento orgânico e de um alimento comum encontrado em supermercados. Então, assim, é muito legal essas boas práticas, né? Eu falei que as parcerias são fundamentais mesmo, a gente deve fazer Perfeito. parceria sempre, porque eu acredito que tudo que vem somar na escola é válido, é positivo. É E verdade. aí, abordando sobre as doenças hipocinéticas, né, que são aquelas que têm cunho genético também, mas que são maiores, mais desenvolvidas pela questão da falta do exercício, que é o sedentarismo, que também é um problema que veio com a modernização de tudo, né? Antes, a gente se locomovia muito mais, hoje em dia as pessoas têm uma vida cada vez mais sedentária, e aí isso faz com que agravem a ocorrência dessas doenças, que seriam a hipertensão, aumento de colesterol, diabetes, e a obesidade, com certeza, uma das principais das doenças hipocinéticas seria a obesidade. Então, nessa imagem, nós temos aí os fatores de risco que mais propagam essas doenças, né? Então, idade, o sexo, etnia, excesso de peso e obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool, tabagismo, sedentarismo, fatores socioemocionais e fatores genéticos. Os fatores genéticos, pode passar, Wagner, que são o que a gente não consegue modificar. Então, o que a gente consegue modificar? E que a gente é uma coisa para a gente desenvolver, né, nos nossos estudantes essa conscientização. Os hábitos. Então, hábitos são coisas que a gente consegue modificar. Então, eu consigo não ingerir cigarro, né? Não fumar, eu consigo me exercitar, eu consigo me alimentar melhor, né? Ter essa consciência. Então, sei aqui os tratamentos que não farmacológicos, né? Eu não necessito de um tratamento médico para poder reverter, às vezes, ou contribuir para a solução dessa doença, né? No caso, para que eu não desenvolva essa doença ou eu minimize os efeitos dessas doenças, tá? Então, os mais indicados são os exercícios aeróbicos. Os exercícios aeróbicos, eles estão relacionados fortemente à saúde, porque eles têm uma baixa intensidade e eu consigo desenvolver por mais tempo. Então, eu consigo fazer com mais regularidade, tá? Para esse tipo de doenças, ele é o mais indicado. Por exemplo, uma pessoa hipertensa, não é recomendado exercícios que ela tenha que fazer muita força, porque isso faz com que a pressão aumente ainda mais, tá? Perda de peso. Então, manter o peso ideal não é uma questão estética, é uma questão saúde. Porque se eu mantiver o meu peso dentro do que é o considerado ali o padrão ideal, a tendência a acumular gorduras, a ter problemas cardíacos é muito menor quando eu consigo me manter dentro do peso, tá? Em relação à ingestão de álcool, deve ser evitado. E em relação ao tabagismo, quer dizer, cessação, não utilizar o tabaco, tá? Isso são tratamentos para essas doenças. Que são também, tem as dislipidemias, né, que nós estávamos falando, né? São todas essas relacionadas aos lipídios, a colesterol bom, colesterol ruim. Então, várias doenças podem ser resolvidas simplesmente com algumas mudanças de hábitos. O que eu penso é que, às vezes, os jovens, eles não têm essa preocupação tão grande com a saúde, às vezes, porque eles se sentem saudáveis. Mesmo às vezes não tendo uma cultura, um hábito alimentar tão bom,
às vezes ele não está doente. E quando as pessoas vão ficando um pouco mais velhas e que aí o corpo vai cobrando e ela vai se sentindo um pouco doente e os médicos vão pegando no pé, todo mundo vai pegando no pé, ela começa a se preocupar um pouco mais com a saúde, começa, através da maturidade, a mudar alguns hábitos, tá? Então, é algo assim, que são coisas simples que podemos desenvolver para adquirir essa consciência, tá bom? Pode passar, Wagner. E aí, quais são as orientações gerais, né? Ter uma vida ativa, faça atividade regularmente, mantenha seu peso ideal, que o excesso de peso contribui para o desenvolvimento da hipertensão, mas também para outras doenças, né? Principalmente as cardíacas e cardiovasculares, no caso. Se for tabagista, diminua o uso do cigarro ou cesse. Na verdade, né, a gente sabe que muitos às vezes acham que é um status usar, né, tipo de cigarro. Tem algo que a molecada usa muito hoje, que é o tal do narguile, né, que às vezes acham que não faz mal, mas que faz tão mal quanto. Então, às vezes, por modinha, por status, começam a ter esse tipo de hábito, que não é um hábito que vai trazer saúde. Pelo contrário, só vai trazer malefícios. Próximo. E aí, em relação ao currículo paulista, né, na educação física, eu trouxe só aqui 3 exemplos, mas nós temos outras habilidades, né, que são trabalhadas no ensino fundamental, 7º, 8º e 9º ano. Essas habilidades são desenvolvidas 3º e 4º bimestre, mas é só para mostrar para vocês que na unidade temática de corpo, movimento e saúde, em educação física, nós já temos no nosso currículo a importância de se trabalhar com esses temas. Então, atrelado ao currículo, eu tenho lá as condições de desenvolver esses trabalhos na escola e de quão importante que é a gente desenvolver essa conscientização dos nossos alunos de terem hábitos alimentares, hábitos de vida mais saudáveis para a melhoria da sua qualidade de vida. E próximo, Wagner. E aí eu trouxe o exemplo, né, que está lá no 4º bimestre, né, que é uma atividade do 9º ano, né, ele é bem extenso, as atividades relacionadas a esse tema, e tem uma série de textos, tem uma série de reflexões, né, no próprio caderno do aluno, para que levem os alunos a chegarem à conclusão de que ter uma condição de hábitos alimentares e de exercícios físicos adequados favorecem a sua saúde, favorecem ter uma qualidade de vida melhor. Tá? Então, nós trouxemos aí, no caso da educação física, para exemplificar que nós temos isso no nosso material e no nosso currículo e que deve ser desenvolvido com os nossos estudantes desde o ensino fundamental, desde lá dos anos iniciais. Porque se eu tiver, né, que igual a gente teve relatos aí dos professores, né, em atividades anteriores, que teve já uma cultura lá desde a infância de comer alimentos cultivados pela própria família, da família comer unidos, então, assim, hábitos que levam para a vida toda. Se eu, durante a minha primeira infância, né, desde a minha primeira infância, eu tiver maus hábitos alimentares, eu vou carregando isso, né? Eu não vou promover essa conscientização. E é como a Marie falou, né, a respeito de ser mãe mudou tudo. Muda mesmo, porque você quer dar o melhor para o seu filho. E se eu souber que eu estou oferecendo algo que não vai contribuir com a saúde dele, a pior coisa é a gente ver filho doente. Eu não sei se vai, acho que não chegou ainda, tomara que demore muito. Graças a Deus, não. Filhinho doente é a pior coisa que tem. Então, você saber que está oferecendo alguma coisa que é ruim. Então, eu até falei para o Wagner que quando eu assisti, está disponível lá no nosso Google Classroom, Muito Além do Peso, o vídeo, o Wagner colocou uma versão resumida. Mas o documentário inteiro, ele tem 1h30, mais ou menos. E quando eu assisti a primeira vez, lá na íntegra, eu fiquei muito chocada, assim, né? Você vê que as famílias são responsáveis. Então, se o meu filho for uma criança obesa, não é culpa dele, é culpa minha.
é lá na sensibilização do início. Sou eu que ofereço as porcarias para o meu filho. Sou eu que compro. Então, a responsabilidade é toda minha, né, como mãe. Então, a família, como diz, os atos da família é que fazem tudo, são responsáveis por tudo, a família em si. Não adianta eu querer fazer dieta sozinha. Eu tenho que fazer dieta, é a família inteira. Tem todo mundo que contribuir para que todos tenham uma vida melhor ali na sua comunidade, né? Quer seja a família. E as escolas também são responsáveis por trazer uma qualidade da alimentação melhor. E acho que é isso. Aí, ciências, pessoal, eu trouxe também algumas movimentações, como a Vivi falou, né? Veja que dá até para fazer um joguinho, né? Entre, olha, a gente já trabalhou com matemática, já trabalhamos aí com português, né? Trabalhamos com educação física, ciências, dentre outras disciplinas que podem vir para agregar nessas discussões. Como a Vivi falou, é importante que isso seja trabalhado lá nos anos iniciais já. E existe aí habilidade, por exemplo, suporte no 6º ano, que recorre a essas habilidades trabalhadas, por exemplo, no 5º ano. Inclusive, algumas dessas habilidades, elas caem também aí, né, nas sequências digitais, junto com a AP, né, que está ocorrendo essa semana, né, começou ontem, e tem esses materiais aí, né, no caso aqui, ó, foi para o 2º bimestre, é contexto trabalhado, recém-trabalhado, saiu do forno, né, e ele traz essas habilidades suportes aí. Então, ó, reconhecer diferentes ofertas de alimentação de acordo com a região onde vive, discutindo criticamente aspectos sociais envolvidos na escassez de alimento provocado pelas condições ambientais ou pela ação humana. Ó, nutrição, organismo e hábitos alimentares. Olha a reflexão nos anos iniciais, hein, pessoal, que ele faz aí. E isso ele trouxe novamente, né, para o 6º ano para poder movimentar essa habilidade aí. Muito interessante. É bem em cima do que a gente está conversando aqui. Ó, outra habilidade, né? Também do 5º ano. Adaptar e propor um cardápio equilibrado, utilizando os alimentos regionais pela sua sazonalidade, associar a alimentação como promotora da saúde. Então, os guias alimentares trazem muito esse cardápio equilibrado, né? Que a gente trabalhou no módulo anterior. Já no 7º ano, também 2º bimestre, e aí já fazendo um casamento aí com a educação física, né? Que dá para trabalhar esse contexto também. Olha só as 3 habilidades que estão sendo trabalhadas aí dentro do 7º ano. Trabalhando o contraponto de diversidade e ecossistema, né? Então, fauna, flora, luz, produção, né? Desses materiais a partir da quantidade de água, do tipo de solo, dentro dos principais ecossistemas brasileiros e fazendo essas inferências com a alimentação, né? O regionalismo, a cultura por trás desses ecossistemas aí, né? Que a gente já trabalhou lá no primeiro módulo. Outra habilidade, identificar as unidades de conservação existentes no território paulista, argumentar as características da importância em relação à preservação, conservação e uso sustentável, né, desse solo, dessas unidades de conservação. E uma outra habilidade aí também trabalhada nesse bimestre é com relação a impactos ambientais. E olha, gente, que isso aqui dá pano para manga, né? Quando se trata de Amazônia aí, a gente tem muita coisa para trabalhar. Né? Quando trata sobre o cerrado, também, com o avanço dos pastos, né, para pecuária, a nossa floresta aqui atlântica, Mata Atlântica nem se fala, né? Só tem aí 5, 6% da original. Então, são coisas que a gente pode trazer para discutir aí, né? Dentro de impacto ambiental por ação humana e os fenômenos naturais associados a isso. Então, a escassez hídrica com relação ao desmatamento, né, tem relação, a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração, entre outras, né, discussões aí de fatores físicos, biológicos e sociais podem ser trabalhados aí no 7º ano, né, fazendo aí um casamento aí com educação física, com matemática. Olha, trazendo também a questão de catástrofes naturais. Gente, é muito rico o nosso currículo.
dá para a gente incrementar muita coisa, trazer vários elementos para potencializar essas discussões entre os alunos, né? E no terceiro bimestre que ainda virá aí, né, relacionado a programas e indicadores de saúde pública, ele tem aí, né, ó, interpretar as condições de saúde da comunidade de uma cidade, né, a veiculação hídrica, atmosfera, entre outros, como resultados de políticas públicas e lei. A gente precisa se apropriar, precisa falar sobre as leis, né? Inclusive, a gente deixou aí algumas para a gente discutir sobre segurança alimentar, para esse módulo, para a gente poder alimentar os nossos alunos com isso, repertoriá-los, né? Com relação a essas leis, né? Principalmente a questão de cantina, a própria questão do refeitório, como tem que ser essa alimentação, o que está previsto enquanto política pública, o próprio PENAI, que a gente já discutiu no módulo anterior, entra tudo dentro dessa discussão aí, tá? Dentro dessa habilidade. E a habilidade 11 aí, né? Que é a questão de análise histórica, a tecnologia e as dimensões disso para indicadores ambientais e qualidade de vida também. A gente pode usar esses materiais para discutir, né? Qualidade de vida. Será que essa inclusão digital, toda essa dimensão digital, essa influência de propaganda, marketing, isso impacta a nossa qualidade de vida? Foi a pergunta inicial lá que a gente fez, né? O que faz a gente se alimentar, né? Mudar o nosso hábito alimentar, né? Foi muito legal essa perguntinha aí de sensibilização. As E a habilidade, ela vai escolhas. buscar isso. Quais escolhas, Vivi? Influencia, né, as nossas escolhas. E aí, assim, pessoal, o que nós conversamos aqui, né? São muitos temas e conforme a gente vai discutindo, abre um leque enorme, os temas são bastante abrangentes, tem muita coisa que a gente tem para discutir. E aí, o pouco tempo que nós temos aqui no curso, a gente aqui, né, de maneira síncrona, a gente não consegue aprofundar tudo que nós gostaríamos, pela questão tempo. Mas a importância de vocês realizarem as atividades, né? E essas discussões a gente pode continuar lá sempre nos fóruns. Perfeito. Né? A gente sentiu falta de vocês no último fórum, que a participação foi pouquíssima, né? Não então, houve. A gente precisa que vocês façam as suas considerações lá para que a gente, né, oriente essas discussões e para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, né? Que a gente está aqui discutindo, mas isso, o ponto final é lá na escola, e não só com os estudantes, né? E com toda a comunidade escolar, lá tanto os gestores, quanto as merendeiras, as pessoas responsáveis pela limpeza, todos estão envolvidos nessa temática. Tá? A atividade 3 e 4, o pessoal já participou mais, inclusive a gente fez algumas devolutivas, né? Sim. Mas é importante vocês participarem do fórum, inclusive lá a gente já disponibiliza, por exemplo, o material da unidade, que são as leituras que vocês vão precisar fazer, né? Para subsidiar aí a fala, a escrita de vocês. E isso também é importante, né, Vivi? Wagner, eu acho que você poderia fazer aquela movimentação lá no curso de mostrar na pasta aonde estão todo o material disponível, que é muito importante vocês acessarem, né? Tem muitas propostas de trabalho, tem muito material que dão base, dão suporte para que as nossas atividades sejam desenvolvidas em sala de aula. Então, a gente tem aqui, né, pessoal, o nosso class. Temos aqui todas as atividades que a gente falou, então tá aí o fórum de sensibilização, todos os artigos que a gente discutiu anteriormente. Aí tem a atividade 3, que houve participação, tem o Padlet, né, inclusive aí com algumas postagens, né, que o pessoal fez. Vamos ver aqui as instruções, aí o pessoal já comentou bastante. E aí já tem bastante atividade aqui, a gente ficou contente. Algumas a gente inseriu aqui, né, conforme vocês foram mandando, mas é importante a gente se movimentar aqui, tá? Deixa eu... Eita, essa barrinha aqui eu não consigo... Aí, saiu. E aí, pessoal, eu tenho aqui também... Deixa eu ver... Vocês estão visualizando aí, né, Vivi? Sim.
Voltando aqui de novo, a gente vai ter o mural, né? Aí tem lá a atividade do EAN, que é essa que estava aí postada para vocês, atividade 4 sobre segurança e marketing, né? Então tem lá para vocês desenvolverem, tem os vídeos aqui para vocês assistirem. Pessoal, é importante assim que vocês, por exemplo, façam, né, a leitura dos textos, façam as suas abordagens e subam na atividade, anexe um documento do Word, por exemplo, né? E os comentários vocês fazem somente no fórum. Então, nessas atividades, vocês subam um documento para a gente poder ler e dar uma devolutiva para vocês em relação a essa atividade. E quando for o fórum, ele está lá no mural, é para que todos vejam e gerem uma discussão. Tá? Então, os comentários na atividade, assim, não são a entrega da atividade, entendeu? Porque daí vai ser um comentário como se fosse uma dúvida, e que algumas pessoas postaram na atividade, no comentário da atividade, e não anexando um documento, tá bom? Então, fica mais fácil a gente dar uma devolutiva para vocês quando vocês subirem o documento e deixa a questão do comentário lá no fórum, que fica no mural dessa página primeira aqui, tá bom? Isso aí é importante. E aí, conforme vão vindo, né, a gente vai fazendo a devolutiva para vocês. Mas isso é muito importante, tá, gente? E o EAN, né? Aí já houveram aqui 2 entregas, a gente já deu a nota, tá vendo? É isso que a Vivi fala, de colocar a postagem, né? Que o Felipe e a Priscila já fizeram a postagem deles, ó, como documento, subiram o documento aqui, nós atribuímos a nota para eles, né? Não inserir apenas... aqui, isso, no comentário. Tá? E o EAN aqui, por exemplo, que é o que estava aberto ali, deixa eu ver aqui as instruções, que é o referente ao plano de aula, né, gente? A gente observou que vocês estão com algumas dificuldades, inclusive alguns de vocês até solicitaram aí uma orientação maior, né? O que a gente tem que fazer? Aí a gente criou uma pastinha aqui no Drive para ajudar vocês com relação a esses planos. O que a gente solicitou é que pode ser um plano de ação de uma eletiva, pode ser um plano de aula, só que esse plano ele precisa conter alguns elementos que são essenciais, por exemplo, como a apresentação de qual habilidade que você está trabalhando ali, né? A estratégia que você usou, a metodologia, isso é importante, para a gente ter uma ideia de didática também. Ou os relatos de prática, né? Projeto de vida ativa, um livro virtual que a gente discutiu, né? Vocês podem fazer um Canva, a horta na escola e colocar isso em portfólio, por exemplo. Também tem orientação para a construção desse material, né? Receitas, né, da família, que vocês podem inserir nessa revista também. Aí, pessoal, aqui, quando vocês entram nas atividades, por exemplo, ó, a gente tem aqui em cima uma atividades, ó, vocês vão lá e tem aqui a pasta da turma, né, do Google Drive. Então, tem todas as atividades aqui. Quando vocês clicam na pastinha, por exemplo, da turma, vocês têm acesso a todos os materiais. Ao regulamento, aqui eu vou inserir o 3º encontro nosso, e aí, por exemplo, a referência do 3º encontro. Então, olha só os materiais que a gente tem aqui para vocês, né? Com relação ao plano de aula que vocês estão com dúvida, nós temos aqui instrução para a produção do portfólio e o modelo de plano de aula, né? Que vocês podem desenhar para entregar para a gente. E a gente colocou algumas orientações aí para vocês que vocês podem apresentar, tá vendo? Ó? Então, os recursos necessários, palavra-chave, a sensibilização que vocês vão fazer, aqui no caso as atividades pedagógicas que vocês desenvolveram, a apresentação do tema central, a problematização que vocês desencadearam entre os alunos, as atividades realizadas e as atividades complementares. E também a retomada dos principais pontos de avaliação, no caso de alguma atividade fragilizada que vocês perceberam. Então, esse é um modelinho de um plano que a gente colocou aqui, para a gente ter mais ou menos um padrão, né? Também temos aqui a instrução para a produção de um portfólio, que é mais extenso. A gente já está aí um tempo avançado, mas ele dá um passo a passo do que vocês podem desenvolver. Então, olha, tem que envolver aí nova perspectiva de aprendizagem, processo de desenvolvimento, a gente tem que entender o que vocês desenvolveram, a análise do desempenho de aprendizagem, uma autoavaliação, né, no caso do portfólio.
reflexão sobre o trabalho desenvolvido, na própria movimentação de fotos, imagens, textos que vocês coloquem ali, né, cardápio, né, como a gente comentou, familiar, tem que ter ali uma autoavaliação, uma reflexão do que foi proposto. E a metodologia ativa que você trabalhou durante o processo. E olha a gente que tem metodologia ativa aí, hein? A prática educativa, o desenvolvimento profissional e o currículo, tem que estar tudo articulado dentro desse material, né? E a formação para vocês, né? Uma ideia de investigação, ação, mudança aí de novos papéis, diálogo, questionar entre si e as interações, né? As ressignificações, reflexão, construção e reconstrução, né, de ideias. Isso daí é eu na formação, né? E para que serve esse portfólio? É uma ferramenta de apoio, vai pontuando aí como tem que ser escrito, ó, o que fazer, como fazer, que envolve criatividade, né? O roteiro é muito importante que vocês também desenvolvam para saber o que vocês vão inserir nesse portfólio, né? O roteiro de ação, que é o diário de bordo de vocês que a gente falou lá no primeiro encontro. Veja como vai ter um impacto agora aqui no desenvolvimento desse portfólio, desse plano para vocês entregarem para a gente, tá? Então, são algumas dicas que a gente deixou aqui nas pastinhas para vocês, tá? Para auxiliá-los aí nessa movimentação. E os textos de apoio que a gente vai trabalhar essa semana. Alguns aqui a gente usou hoje, né, Vivi? E tem aí folders que vocês também podem colocar. Eu coloquei aqui também algumas leis das cantinas. Depois, se vocês quiserem olhar lá, tá? Ó, a cantina e as escolas, uma lei municipal lá em Curitiba. Essa daqui é uma cartilha do Ministério da Saúde, muito interessante, traz várias leis. E uma tabelinha para vocês fazerem um acompanhamento aí, de repente, né? Uma movimentação de provocação mesmo, para ver Talvez o que um está saudável, o projeto, que né? não está. Desenvolvimento de projeto, boa, Vivi. Era isso, gente, que a gente tinha aqui para apresentar para vocês no dia de hoje, né, Vivi? Material, assim, vocês perceberam que a gente tem muito material ali, né, disponível, né, para repertoriar o trabalho de vocês nas escolas. E até mesmo a gente aprende muito, tá? Cada vez que a gente lê algum artigo, a gente aprende alguma coisa a mais, né? A gente nunca sabe de tudo. Então, procurem acessar. Eu sei que às vezes o tempo é bem complicado, mas assim, procurem fazer as atividades que estão lá atrás, que vocês ainda não conseguiram realizar, fazer as discussões no fórum, porque é um momento de troca de experiência entre todos aqui. No que for possível, ler os artigos, ver os vídeos, né, ver o que é possível de você utilizar nas suas aulas, né, ou de você orientar os seus professores, né? Então, assim, tem bastante coisa, né, bastante repertório para ajudá-los aí no dia a dia e para também ajudar aqui no desenvolvimento da finalização do nosso curso também. Aí a gente tem o módulo 3, né, que a gente entrou essa semana. A gente vai dar um tempinho para vocês aí. Quem não fez essas atividades 3 e 4 em fórum, né, do módulo 2, faça, tá, gente? Durante essa semana e semana que vem. Aí na semana que vem a gente já solta já, ó, de 27 de junho até 1 de junho, julho, a gente já vai ter aí o fórum disponível para vocês. Então é interessante que aí vocês já desenvolvem essas atividades aí que a gente ofereceu um monte de repertório para vocês hoje já para auxiliá-los na resposta dessas duas questões do módulo 2 e entrar no tema, né, do módulo 3 aí a partir do fórum. A gente também vai disponibilizar os textos lá, embora eles já estejam no repositório para vocês. Aí, de 4 a 8, atividade 5, que vai falar sobre direito humano, alimentação saudável e doenças hipocinéticas. A Vivi já trouxe bastante elementos aqui hoje, né, para repertoriá-los. E da semana de 11 a 15 de julho, atividade 6, que é desperdício de alimento, políticas públicas para uma alimentação saudável na escola, que aí envolve a questão da cantina, que eu falei para vocês aí, para a gente discutir. E aí a gente deu uma semana ainda de gargalo para vocês aí, para vocês se estruturarem. Vai ser férias, aproveitem, coloquem tudo em ordem, porque no nosso último encontro é momento de socialização. Aí a gente vai conversar com vocês em particular, no grupo do Whats, para a gente organizar esse último encontro nosso, que a gente vai falar menos e a gente vai ouvir vocês.
tá, gente? Então, se preparem para socializar aí a prática de vocês, vai ser um momento muito legal e a gente vai contar muito com a interação de vocês para esse último encontro nosso no dia 28, tá, gente? Mas gostaria de agradecer que hoje a interação de vocês também foi excelente, Verdade, apesar assim, é. de ter ficado um pouco mais no chat, né? Mas foi bem bacana. Inclusive, a Marie comentou aqui que ela usou tudo que aprendeu com os alunos no projeto de vida, né? Fez rodas de conversa, fizemos uma reflexão sobre os hábitos alimentares e levou salada de fruta para eles. E que foi muito bom e que se ela só abriu os olhos quanto à importância de falar com os alunos a partir do curso. Quer dizer, então, o curso está rendendo frutos e a gente fica muito feliz com isso, viu, pessoal? Obrigada mesmo. E aí, gente, métodos para o quarto encontro, participem do Class, registrem as evidências no Padlet quando vocês tiverem, retomem o diário de bordo, porque vocês viram a importância dele aí, tá, gente? Então, por hoje é isso, né? A gente já extrapolou aí o nosso tempo. A gente agradece muito a participação de vocês, tá, gente? E a gente se despede por aqui. Um grande abraço para vocês e foi muito bom revê-los aqui, né, Vivi? Com certeza. Obrigada mesmo pela participação de todos e estamos aqui sempre para poder ajudá-los, tá bem? Um grande abraço, gente. Bom descanso para vocês. Até a Tchau, próxima. tchau. Qualquer coisa, estamos à disposição lá no Whats. Falou, gente.